E a minha mãe comprou um computador para Olha. meus irmãos estudarem, né? E aí eu vi aquele negócio, meus irmãos lá já tudo antenado lá, mexendo no computador, conectar a internet. Eu era totalmente um passarinho fora do ninho, né? Legal. E aí eu falei, cara, eles não estavam em casa, eu falei, vou desmontar para descobrir como é que isso funciona. E aí? Entrevista 50 CIOs a todo vapor no dia de hoje. O meu convidado nasceu em Belém, no norte do nosso país. E ainda muito pequeno, foi para o interior de Alagoas. Uma grande pessoa, um grande profissional, Rodrigo dos Anjos. Rodrigo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco. Renato, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, né? Como eu falei, assim, eu acredito que essa é a primeira sementinha do meu sonho, né? De deixar essa jornada aí gravada aí nessa vida que a gente passa e que precisa deixar algo de bom. Todo mundo tem algo de bom para deixar, né? Legal. Rodrigo, a gente adora começar esse nosso bate-papo aqui falando de infância, né? E você teve uma infância daquelas maravilhosas, né? Fantástico. Futebol foi um negócio que movimentou a sua vida. Conta um pouquinho dessa infância sua. Cara, minha infância, eu acho que eu converso muito com as minhas filhas e, assim, como mudou, né? A minha infância foi uma infância arregada de muito amor, principalmente, né? E de muitas amizades. Por quê? Infância no interior de Alagoas, né? Uma cidade que tinha o esporte muito vivo, a cidade toda vibrava com o esporte. E desde novo, né, que eu me lembro, desde os 5 anos eu jogo futebol, né? Então, vamos dizer assim, a primeira concretização de um sonho foi quando eu consegui, junto com meu irmão do meio, a gente foi convidado para jogar num time chamado Internacional, que era o time da região, né? E a gente era um time de bairro mais pobre, né? De um bairro aí com uma população mais carente, e a gente tinha que acordar, né, 4 horas da manhã para atravessar a cidade. Olha que legal. Né? A gente andava aí coisa de 5, 6 quilômetros para a gente poder chegar no treino às 5 horas. Então, assim, o meu irmão, até hoje, ele conta que eu preparava o café da manhã dele, que ele era mais preguiçoso do que eu, então eu acordava primeiro, pegava uma maçã, uma banana e disse, cara, a gente tem que correr, né? E a gente já ia de chuteira e tudo. E isso, o meu pai sempre foi um grande incentivador, né, do esporte e de tudo na vida. Né? O meu pai, ele tinha aqui, que ele dava a responsabilidade pra gente, ele deixava a responsabilidade com a gente e ele dava a confiança. Certo. Né? E a gente que tocasse a nossa vida dentro dos valores que ele tinha ensinado. E ele montou um campinho na nossa casa. A gente tinha um terreno do lado, ele montou um campinho. Então, assim, finais de semana ele chegava com medalhas, né? E chamava todo mundo da rua. Então, assim, lá em casa era um ponto de encontro realmente da meninada do bairro. Né? Então, assim, até hoje, quando a gente tá viajando, tá de férias, a gente senta para contar essas histórias, né? Que história maravilhosa. Rodrigo, você tem uma outra passagem na sua vida que é muito legal, que é o início dos seus estudos, né? Eu queria saber um pouquinho como que foi também o início do trabalho, né? E você contar um pouco dessa história, que você começou um curso de computação e ciências da computação, e depois você fez uma mudança. Então, fala um pouquinho para nós como que foi o início do trabalho e também as escolhas dos cursos, principalmente na área aí de graduação. Então, quando eu virei essa chave, né? Você dizia assim, até os 15 anos, quando eu saí para jogar, eu queria ser médico. Né? Eu estudava para ser médico. Eu ia ser o Sócrates. Eu ia ser doutor e jogador de futebol. Esse era o meu sonho. Né? Só que quando você vai jogar, você meio que deixa o estudo de lado. Eu já era até bem adiantado na escola, mas eu tive que parar e... Eu escolhi parar. E quando voltei, eu terminei o 3º ano, na época científica, com meu irmão mais novo. Né? Então, assim, olha o tempo que eu perdi. Né? Meu irmão mais novo, ele tem 3 anos a menos do que eu. Então, estudei. Quando a gente acabou a escola, o 3º ano, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Meu pai, ele tinha uma firma de representação de utilidades domésticas. E ele falou, cara, você vai ser meu vendedor. Né? Olha só. Eu falei, poxa, pai, vendedor? Você tem que aprender a fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê? Né? E aí, nessa, eu comecei a trabalhar com ele. Ele escolhia alguns clientes. Ele disse, cara, você é bom de conversa, de sentar. As pessoas gostam de conversar com você. Então, vai dar certo. Né? E aí, E eu fui gostando, né? E aí, eu comecei a fazer um saláriozinho melhor e tudo. E a minha mãe comprou um computador para meus irmãos estudarem, né? E aí, eu vi aquele negócio, meus irmãos lá já tudo antenado lá, mexendo no computador, conectar a internet. Eu era totalmente um passarinho fora do ninho, né? Legal.
E aí eu falei, cara, eles não estavam em casa, eu falei, vou desmontar para descobrir como é que isso funciona. E aí? Abri o computador, desmontei, tentei separar peça por peça, naquela época você tirava memória, HD, né? Tinha tudo um jampeamento para ser feito, não consegui fazer ele voltar a funcionar. Né? E isso aí a minha mãe me pegou no meu pé, né? Uma bronca, o computador era muito caro na época. Né? Era. Então, coincidentemente, né? Não existe coincidências, eu acho que Deus prepara tudo como tem que ser feito. Isso é verdade. E chegou uma escola técnica de Recife, né, em Maceió. E essa escola era bem famosa no Nordeste. Ela estava assim, despontando como algo para preparar os jovens realmente para esse mundo tecnológico que estava surgindo. Né? Falei, pai, quero fazer a escola técnica. Aí entrei na escola técnica. Então, eram 2 anos de escola técnica, com 6 meses eu estava estagiando. Né? E aí veio mais uma decisão difícil, né? Porque eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, não quero mais trabalhar com o senhor, né? Eu vou ser estagiário. E aí ele, cara, mas olha o seu salário, né? Olha o que você vai ganhar como estagiário, coisa assim de 10 vezes menos. Tá. Falei, pai, mas eu não quero. Eu quero ir pra TI, eu quero arriscar. Deixa eu tomar mais essa decisão, né? Tá. Difícil. Ele disse, tudo bem. Então entrei como estagiário, né? E comecei a trabalhar no básico, né, de suporte técnico e tal. Acabou o curso de técnico. Entrei para a faculdade de ciência de computação, né? Comecei a estudar e quando eu estava lá no primeiro ano eu já tinha sido contratado pela empresa que eu tinha entrado como estagiário e eu dava manutenção nos relatórios, no sistema, né? Até que um dia, assim, me inconformou, a contadora, ela estava com pressa para entregar os resultados e ela falava que ela precisava de um relatório que eu precisava desenvolver. E ela desenhava esse relatório para mim e eu não via sentido no relatório, mas eu não entendia nada do que ela estava querendo, né? Era não ver sentido de um inconformado que não sabe nem o que realmente está querendo. E eu tentava pedir para ela me explica o que é que você vai, o que é que você vai tirar disso, né? E essa conversa não rendia, né? E aí naquele momento ali eu tomei outra decisão difícil. Eu falei, cara, eu já fiz escola técnica, o que eu tiver que aprender agora do Tecniquez, eu vou ter que correr atrás sozinho. Eu vou trancar minha faculdade de ciência de computação e vou estudar administração. Então, Rodrigo, calma aí. Você cursando Ciências da Computação, que era um dos cursos mais novos da época, né, com um futuro brilhante, e você tem a coragem de trancar e começar a fazer administração, que é um curso já mais genérico. E posso entender que isso é uma fome muito grande de conhecer mais o negócio e não só a tecnologia, Rodrigo? Sim, totalmente. É isso? É isso. Que legal. É um inconformismo de você não fazer por fazer. Esse era o meu lema naquela época, né? Porque aí, quando eu entrei, que eu comecei a conhecer, vamos dizer assim, a meados do curso, a discussão mudou, né? Com os usuários e com as áreas. E hoje, eu não vou dizer assim que eu tenho certeza, mas é uma coisa que, na minha visão, foi o diferencial da minha carreira. Que legal. Foi conseguir, já muito novo, entender que a tecnologia ela precisava estar totalmente alinhada com o negócio. Né? Se não tivesse esse alinhamento, não faz sentido. É verdade. Né? Não existe tecnologia por tecnologia. Né? Principalmente nas empresas que são empresas mais tradicionais. Né? Rodrigo, tem uma característica na sua carreira que eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Você trabalhou mais de 20 anos no mesmo grupo econômico, apesar de que áreas diferentes, né, funções diferentes, os negócios do grupo também, né? Como que é construir, né, uma carreira acreditando num grande grupo e você chegou no posto máximo, né, que um profissional de tecnologia pode chegar dentro de uma corporação? Fala um pouquinho como que foi esses 20 anos na sua vida. Assim, até mexe um pouco, né, de você falar, porque primeiro que era um grupo familiar, né? E eram famílias distintas. Né? Eu entrei numa construtora que era uma parte da família que cuidava. Certo. Né? E a usina, depois quando eu migrei para a usina, era outra parte da família que cuidava. Então, assim, culturalmente tendia a ser igual, mas era totalmente diferente. Olha só. A pegada da construtora era uma pegada mais... eu acho que pelo negócio exigia isso, né? Mais aguerrida, vamos dizer assim. Tá. Eles ousavam mais. A usina ela já tem uma estrutura mais robusta, mas ela é mais tradicional, né? E assim, entrei como estagiário, fui tendo oportunidades, vantagens, né, de grupo familiar. Você termina se aproximando dos donos, né, e você termina aprendendo muito, né? Isso eu acho que eu dei muita sorte no grupo econômico que eu entrei, porque realmente as pessoas, os donos desses grupos, eles são pessoas que se preocupam com você e se preocupam em passar o que eles têm para você, né? Eu acho isso fantástico, porque imagina se todo mundo, estagiário, tem uma oportunidade de sentar
ao lado de um executivo e de você escutar a história e do cara se preocupar, cara, você precisa entender disso, né? Então, eu tive essa oportunidade. E aí vem a relação de confiança, né? Eu acho que tudo na vida é baseado em relações de confiança, né? Tem um livro aí, A Velocidade da Confiança, que ele tem uma fórmula que quando o resultado, né, ele é o caráter, né, mais o resultado, na verdade. A confiança é o caráter mais o resultado. Quando isso aqui está alinhado, a velocidade diminui o custo. Por quê? Porque quando você confia em mim, eu não preciso estar defendendo. Renato, estou entrando num detalhezinho aqui. Não. É verdade, Segue o jogo. É. Né? E assim, esse grupo econômico foi a minha base de tudo, né? Legal. Eu até para contar, eu devia contar de trás para frente, porque o quanto foi difícil eu pedir para sair, né? Depois de tanto tempo, eu trabalhei na Matriz, né? Comecei trabalhando em Maceió, depois fui para Coruripe, e após o projeto da SAP, que foi também uma virada de chave, até então eu tinha feito um rollout da construtora para a Gafisa, na época, lá para outra construtora, do SAP. Antes disso, a gente tinha implantado um software de terceiro especializado para a área de construção, mas eu nunca tinha enfrentado um projeto assim. Você pegar uma usina com 10 mil funcionários, com 5 unidades, né? Totalmente distantes as unidades, e você falar assim, poxa, agora a gente tem que implantar o SAP de uma cultura que tinha mais de 30 anos, que usava um software interno, desenvolvido internamente, né? Eu falo que era alfaiataria, né? Era de acordo com o corpo. Esse projeto foi uma virada de chave, porque assim, a gente conseguiu, na época, organizar de uma forma que até isso daí foi uma pegada muito grande, e aí eu falo da proximidade dos donos como stakeholders dentro do projeto. Eles assumiram, esse projeto a gente está dentro com vocês. Então a gente, como tinha unidades em Alagoas e tínhamos unidades no Sudeste, os donos falaram, cara, por que a gente vai para o meio? E a gente foi para Araraquara, não tinha nada a ver. Araraquara era o que era Araraquara? Não sabia nem o que era Araraquara, na verdade, naquela época. E aí ele falou, não, vão lá olhar, porque a empresa que a gente contratou, ela tinha ela tinha acabado de contratar uns andares lá de um prédio, e ela falou, não, a gente empresta para vocês, né, a consultoria. E a gente falou, vamos lá olhar. E a gente olhou e disse, cara, vai ser aqui. E aí todo mundo, né, quem era de Alagoas ficava lá durante 15 dias, e quem era do Sudeste ficava lá durante a semana, no final de semana podia ir para casa, porque a distância era menor. Então, assim, a gente ficou 11 meses de projeto. Eu falo que vai ser difícil um dia a gente conseguir montar a organização que teve daquele projeto para outra realidade. Porque hoje, além de exigir muito que seja rápido, não é nem ágil, né? Que seja rápido, o custo querem que seja menor. E naquela época, não, ele entendia a importância da gente fazer bem feito, né? Na época era o presidente, ele foi para dentro do projeto, ele tinha sessões com a gente semanais, então ele chegava lá, e aí a gente tinha que ir para uma plenária com ele para discutir tudo aquilo lá. O orçamento veio da cabeça dele. Doutor, mas a gente precisa mudar, né? O orçamento do senhor hoje não tem link nenhum com a contabilidade. Agora vai ter, né? Então, esse detalhe a gente discutia com ele. Então, que isso legal. Aí foi uma curva de aprendizado fantástica. Isso é muito legal, tem um valor imenso. E só quem passa, né, Rodrigo, por uma experiência como essa, de um grande grupo, né, de família, ou seja, de empresa de dono, tem uma experiência diferente, muitas vezes, de uma experiência só executiva, numa empresa que seja multinacional e tudo mais. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora, vamos dialogar melhor agora com as novas gerações, falando um pouquinho de legado. Um dos objetivos do nosso programa aqui é deixar registrado histórias de profissionais, de pessoas, né? E deixar um legado da tecnologia brasileira, né? Falando hoje com a experiência que você tem, né? Para quem está querendo entrar no mercado de tecnologia, seja ele mais maduro ou seja um jovem começando do início, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que gostam tanto, né, do nosso segmento e às vezes tem dúvida, não tem aquele incentivo para entrar? Hoje, assim, eu vejo... Hoje a gente está na crista da onda, né? Tecnologia é crista da onda. Mas o que eu falar para os jovens hoje que querem entrar?
Hoje, todo mundo linka tecnologia a um bom salário. Esse é um fato, né? As escolas investem muito nisso, até de dizer assim, não, porque você já sai... Hoje nem escolas, né? Você faz cursos, você já entra realmente com um salário acima da média nacional, né? Mas o que eu diria é assim, cara, enxerga a tecnologia é um instrumento de mudança que a gente tem no mundo, né? Daqui para frente, não vai ter outro. Eu não imagino outro assim que venha mais forte que a tecnologia, né? Que a gente não vai regredir, né? A gente só vai avançar. Então, se um jovem entra entendendo o poder que ele tem nas mãos de mudar o mundo, né? A gente fica mais seguro, a gente que já está, né? Não no fim da linha ainda, mas que está quase indo começar a descer o monte, de que assim, a nossa tecnologia vai ser feita bom uso, né? Porque quando você visa só o dinheiro, você vai querer buscar qualquer coisa, né? Eu na minha carreira, como a gente veio conversando até algum momento, eu não dizer assim, Rodrigo, você planejou sua carreira? Eu não planejei, né? Mas eu sabia aonde eu queria chegar. Isso é ponto. Se eu ia conseguir também, eu não sabia. Eu dizia assim, cara, vamos esforçar. Pelo cansaço, ninguém vai me vencer, né? Pode acontecer várias coisas, mas pelo cansaço, ninguém vai me vencer. Então, assim, estudo é uma premissa que é um valor, né, que veio do meu pai, que deve ter vindo do meu avô e que é vivo até hoje, né? Eu falo para minhas filhas, sem estudo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu acho que se a gente não estuda, e quando eu falo estudar, não é estudar na faculdade, hoje em dia a gente tem tantas maneiras de se conectar, né? De ler, de se informar. Se a gente não faz isso, a gente é carta fora do baralho. Pode dar sorte, aí é sorte, né? E ninguém quer ter sorte. Se a gente estuda, se a gente se dedica, eu acho que você tem um poder de dizer assim, poxa, eu vou dar o passo de acordo com o que eu quero dar. Esse é um ponto. Então, eu acho que aí a primeira mensagem para os jovens primeiro, entenda a tecnologia como instrumento de mudança, e isso é muito importante, porque tecnologia não pode ser tecnologia por tecnologia. É verdade. Né? E a gente investir e ter mentes aí de transformar essa tecnologia numa coisa que não agregue mais para o mundo. Né? Estude bastante, não tem como. Né? Eu falo para os filhos, às vezes estão reclamando lá, mais novo, 14 anos, nossa, meu colégio está muito puxado e tal. Eu disse, seu pai tem 43 anos e estuda até hoje. Né? E estuda todo dia. Né? E tá toda hora lendo, então assim, tem que ser uma coisa que isso aí não vai acabar nunca mais, é constante, né? Eu falo pra ela. E assim, cara, o mundo hoje exige que a gente se conheça, mas dizer isso pra um jovem é difícil, né? Buscar autoconhecimento. Um jovem não deve, até ali os seus 23, 24 anos, o jovem não tem autoconhecimento, não quer saber disso, ele acha que ele entende da vida melhor que todo mundo e ele vai pra frente. Mas eu acho que a dedicação, o comprometimento consigo, né? E com aquela comunidade, que aí a TI como instrumento de mudança, a dedicação aos estudos. E aí Renato, é difícil isso, porque você sempre, dentro de mim, eu sempre volto pro básico, entendeu? De obediência de pai e mãe, isso aí, para você construir uma carreira sólida, uma carreira vencedora, cara, não tem como você distanciar. Né? Hoje a gente vê na internet, tem muito coach, não, acorda às 5 horas da manhã, toma banho de água gelada e tal, tá, mas você não respeita seu pai e sua mãe? É básico. Você não se dedica na escola? É básico. Né? Então, não adianta amanhã, depois com seus 30 anos, você querer acordar às 5 horas da manhã e tomar banho de água gelada. Não vai resolver nada. Né? É um gatilho que não vai levar a lugar nenhum. Né? Então, assim, os jovens hoje têm uma oportunidade que a gente não teve. Né? O mundo está em transformação. Existem várias carreiras aí que ainda nem nasceram. Né? E por isso que eu acho que você não pode direcionar aquilo. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia qual o caminho percorrer. Né? Então, vai indo e vai se dedicando. Eu sempre falo para minhas filhas que a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade surgir. Você não pode ficar esperando a oportunidade surgir para você querer se preparar. Né? Então, porque na linguagem lá dos nossos avós, cavalo selado só passava uma vez. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que passa algumas vezes. Mas a gente pode enxergar uma vez, aí quando a gente diz assim, poxa, eu estou preparado, mas passou. Você demorou, né, aquele negócio. Então, os jovens de hoje, eles são felizardos nesse quesito, eu acredito nisso, que tem muita informação, tem aonde eles buscarem esse conhecimento, que é a base para você querer escolher até uma profissão, né? E a tecnologia, cara, ela é fantástica. Eu sou um cara de TI que não sou muito de TI, né? Porque eu sou um cara que eu gosto de gente. De gente. Né? Mas esse perfil mudou. A gente estava conversando em um evento esse final de semana de que é engraçado como mudou o perfil da tecnologia. Lógico, a gente tem os desenvolvedores,
que são pessoas ali que vivem num mundo mais... um mundo mais dele, que é aquele mundo nerd de antigamente, né? Que é o cara que é impressionante, essa geração, que consegue jogar videogame e trabalhar ao mesmo tempo. Loucura. Né? E tem a nossa geração, cara, que a gente deu uma virada de chave do lado mais humano, né? De você dizer assim, poxa, a TI não é só tecnologia em si, né? A TI é negócio, a TI são pessoas, não tem... Os pilares da administração, eles se voltaram para a TI também, que não era uma realidade tempos atrás, né? Então, assim, os jovens, eu falo muito, eu tenho uns sobrinhos que eu gosto de conversar, né? Eu gosto de sentar, escutar música, sentar com o sobrinho e conversar. Um dos maiores prazeres que eu tinha na minha vida, quando eu era criança, era ir para casa do meu avô, sentar do lado dele na calçada e comer milho assado, né? E aí ele vinha com várias histórias. E aí aquelas histórias que eram antigamente, que sabedoria, né? E muitas vezes assim, ele conta aquela história porque ele vê que o neto tá ali, cara, isso daí você não descola do mundo que é hoje. Né? Veio tecnologia, né? veio guerra já teve também, mas veio tantas outras coisas, mas o básico lá de trás não vai mudar. A essência do que a gente tem, a essência do que eu pego meus sobrinhos e tento mostrar isso para eles, de que, cara, é essência, não tem, não fica, eu quero ser rico, não fica, eu quero ser um profissional de sucesso. Cara, é essência. Né? Se esforça, você vai chegar. Mas se esforça, não tem nada de graça. Né? Voltar às origens e ter muito orgulho de tudo isso, né, Rodrigo? É bonito de ver e isso e diz muito quem nós somos. Rodrigo, eu sei que numa vida cheia, né, nós temos muito a agradecer pessoas. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos, né? Chegou o momento aqui do nosso bate-papo de agradecer pessoas. Quem você agradece nesse momento? São pessoas fundamentais que te ajudaram a ser a pessoa que você é hoje, o profissional que você é hoje. Gratidão é um dos valores que todo mundo deveria carregar dentro do coração, né? Primeiro, assim, eu não conquistei nada, né? Tudo foi Deus quem me direcionou para os caminhos que aí eu escolhi. Ele disse, cara, esse cara vai vai indo. Né? E nisso ele me presenteou com meus pais, né? Que investiram e me deram a sustentação, né? E aquele empurrãozinho de dizer, cara, vai também. Né? Então, me empurraram. E aí, o outro passo veio a minha esposa, cara, porque a minha esposa, ela tinha a carreira dela, né? E quando a gente, na época do projeto lá, quando acabou o projeto, o presidente da usina chegou e falou, cara, quero levar você para Minas Gerais. Né? E eu falei, doutor, mas como assim? Né? Minas Gerais? Ele disse, cara, vamos lá conhecer. Aí foi quando eu fui para Iturama e eu falei, cara, aí ele me fez uma proposta, né, disso que pensava. Na época, o meu chefe lá do Nordeste, lá, o que você conhece, o Petro chegou para mim e disse, cara, você não vai, né, você vai ficar aqui. E assim, o que o doutor está prometendo, eu consigo para você ficar aqui também. Eu olhei para ele e falei assim, chefe, mas é o dono, né? Como é que eu vou dizer? Ele deve estar pensando alguma coisa que eu não estou enxergando, né? E aí, nessa mudança, eu aceitei e fui conversar com a minha esposa. Falei, eu vou. E aí, como que foi? E aí eu cheguei para minha esposa e disse, amor, surgiu uma oportunidade assim, a gente vai mudar para Iturama. Ela, Iturama? Mas onde fica Iturama, né? Aí eu disse, não, lá no Triângulo Mineiro, cidadezinha e tal. Ela disse, tá. E aí? Maria Clara tinha 3 anos de idade, ia fazer 3 anos de idade. Aí ela falou, amor, vamos. Você acha que vai ser o melhor pra gente? Eu falei, tenho certeza. E aí ela foi nessa loucura. Agora, ultimamente, ela tá assim, né? Ela diz assim, amor, tá bom de mudança. Já deu. A emoção já foi, né? Foi. E aí, cara, a gente mudou. Que legal. E é importante eu falar da minha esposa nisso, porque se ela não quiser se ela quiser que dê errado, dá errado. Né? Porque eu acho que eu não passei por isso, mas eu imagino aqueles que não têm um lar que é um lar de amor, um lar que transmite uma paz, que você possa sair pro seu trabalho feliz. É verdade. Entendeu? Imagina você ter que sair preocupado. Poxa, será que a minha esposa vai conseguir fazer isso? Cara, eu ia embora para a usina trabalhar e ela se virou com tudo. Que legal. Né? E assim foi até os dias de hoje. Né? Hoje ela tá até... Disse assim, agora... Ela voltou a ter a carreira dela, e depois ela voltou a trabalhar. Quando a gente volta a Campinas, né? Amor, de novo. Vou largar tudo. Eu disse, amor, não sei, a gente tá conversando. Dessa vez eu conversei, né? A gente tá conversando aí, agora é uma decisão familiar. Né? Aí ela disse, não, você acha que vai dar certo? Essa pergunta, né? A gente nunca tem certeza, mas eu falei assim, eu acredito que sim.
Se a gente está fazendo a melhor escolha, vamos embora. Ela disse, então, largou tudo de novo. Agora ela chegou aqui e falou assim, agora, amor, não quero trabalhar. Eu quero me dedicar a um sonho que eu sempre tive, que era estudar design de interiores. E Campinas tem. Tem várias, né? E aí ela disse, então vou pesquisar e pronto. E ela tá mega feliz. Que legal. Né? E aí vai dando certo, cara. Mas assim, aí vem as minhas filhas, então tudo isso faz um sentido. Mas primeiro Deus que vai dando as oportunidades, né? Vai dando os pais, que ele que escolhe os pais pra gente, né? Aí vem a minha esposa, então eu sou muito grato e eu dei muita sorte. Eu acho que eu dou sorte ainda, né? De ter muitas pessoas boas ao meu lado. Eu acho que sempre chega alguém para agregar. É impressionante como a vida me deu bons amigos, me deu bons chefes, né? Eu falo assim, eu com os meus chefes, eu aprendi o que fazer e o que não fazer, né? Porque a gente só foca assim, não, cara, tem coisas que você tem que aprender, você não tem que fazer nunca isso, que dá errado, né? Deu errado com você, então não copia, não. E até hoje, no ambiente que eu estou hoje lá na Errare, cara, o quanto que eu aprendo. Que legal. É muito fantástico. Você falou do agro lá, a gente falando lá do agro lá atrás, e assim, hoje é tudo novo, né? Zerou. Né? Zerou e começa de novo. Então, assim, não tem como ser grato. Deus é muito bom comigo nessa relação com pessoas. Que legal. Deus, família e a grande companheira, a esposa, que dá a paz ali no lar. Rodrigo dos Anjos, muito obrigado. Um super prazer poder produzir esse conteúdo através da sua história, das suas inspirações. E meu muito obrigado aqui em nome de toda a comunidade de TI. E seja mais do que bem-vindo ao programa Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado. Renato, eu que agradeço, fantástico, né? Eu ficaria aqui mais 1 hora a gente conversando. Eu adoro conversar. E aí quando a gente vê, eu falo que Deus é bom, que traz pessoas boas, né? A gente vê assim, a gente já cria uma sintonia muito rápido, né? O Renato aqui, para quem não conhece, né? Muito fácil de lidar, uma pessoa sorridente, já chega abraçando, você já diz, poxa, eu estou pertencendo a esse lugar. Isso é importante. Então, obrigado pela oportunidade de dividir um pouco da minha história aí, né? De saber que essa pelo menos vai ficar gravada e que vai perpetuar aí por muitos e muitos anos, né? Se Deus quiser. Espero que reflita e que ajude alguém em algum momento, né? Porque é importante eu tive muito disso, eu tenho ainda, né? De você olhar pessoas que sabem de onde veio, né? Isso. Porque quando você sabe de onde vem, cara, você vai chegar onde você quer chegar. Mas se você esquecer de onde você veio, não tem chance. Né? Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Né? Eu falo assim, essas mudanças todas, também que eu gosto de conversar, né? Isso é só para finalizar, mas deixa eu conversar. Mudanças são coisas que mexem com toda a estrutura familiar, né? Uma vez, eu não lembro quem foi que me contou isso, mas me falaram de uma história, eu sei lá da onde veio essa história, mas que existe uma cidade de um lado e uma outra cidade do outro lado do rio. E existia uma barca nisso. E tinha um senhor muito sábio, que era o cara que abria ali a balsa para os carros entrarem, para as pessoas entrarem e atravessar para outra cidade, né? E normalmente essas pessoas mudavam de uma cidade para outra. E normalmente consultavam a ele para perguntar assim, senhor, como que é do outro lado? Né? E aí ele falava assim, como que é da onde você vem? Aí a pessoa falasse, não, lá os meus vizinhos são ótimos, eu me relaciono muito bem, a minha cidade é muito alegre. Ele falava, você vai encontrar a mesma coisa do outro lado. E da mesma forma ele falava, se você dissesse, não, meus vizinhos são fofoqueiros, não me dou bem com ninguém. Ele disse, então a senhora vai encontrar a mesma coisa do outro lado. Então assim, olha que legal. Somos nós quem construímos o que a gente quer, né? Isso é a mensagem que ficou para mim. Cara, muito obrigado, de verdade. É um prazer enorme estar aqui. Eu confessei antes de iniciar, eu disse, cara, um dia eu queria participar daquelas entrevistas lá do CIOs, porque é uma forma de deixar um legado, a forma como você conduz, né? E as pessoas que você trouxeram aqui são referências, né? Até para mim, né? Muitas delas, inclusive, né? Que participaram aqui são referências para mim, grandes amigos, mas referências também. Muito obrigado de coração, foi um prazerzão estar aqui com você. Tá aí, tivemos Rodrigo dos Anjos participando do Entrevista 50 CIOs, ganhamos muito com essas histórias. Muito obrigado, Rodrigo, um forte abraço para você. Obrigado. Valeu, obrigadão.